Bom, agora vamos continuar nossas ideias de recursividade com mais exemplos, né? Já vimos um exemplo fatorial, que é um exemplo relativamente comum. Vamos ver com outros problemas. Então, aqui eu vou trazer um problema que é conhecido de vocês. Vocês já resolveram ele antes. Que é um problema que pede para escrever uma função que recebe como parâmetro um inteiro positivo n e retorna a soma de todos os números inteiros entre 1 e n. Então, vocês conhecem isso, é a soma dos n primeiros naturais positivos, é também uma progressão aritmética, a soma dos termos de uma progressão aritmética, que vocês já aprenderam, inclusive, fórmula para isso. Vocês já resolveram esse problema usando um acumulador e um loop. Então, vocês definiam uma variável soma e faziam um loop, né, uma soma que começava de zero, e você fazia um loop, e esse loop ia somando com o contador, né, e acumulando o valor do contador a cada vez. Vocês já conhecem, então, né, um problema familiar, então vamos resolvê-lo agora de uma maneira diferente, de uma maneira recursiva. Para resolver um problema de maneira recursiva, a gente tem que conseguir tentar enxergar onde está a recursão, onde é que está a repetição, onde é que está a forma de definir uma função que chama ela mesma, uma função que depende dela própria, mas mais simples. Então, assim a gente faz, né, para poder resolver problemas recursivos. O que seria a soma de de n elementos, né? Então, vamos começar com o caso mais simples possível, né? Acho que isso fica mais fácil da gente enxergar, né? Se você pensar no caso base, você consegue caminhar melhor para encontrar o valor, o passo recursivo. Então, o caso base nosso seria o mais simples de todos, que o meu valor de n é 1. Então, eu quero encontrar a soma dos 1 primeiros números positivos, que é o próprio 1, né? Então, se o valor de n for 1, soma de 1 vai ser igual a 1. Então, minha função soma é a função que eu quero expressar de forma recursiva. Eu estou expressando aqui da maneira mais simples possível o caso básico. Para n igual a 1, soma de 1 é igual a 1. Então, a minha função é soma, repare, né? Assim como a gente fez a soma de 1, a gente vai fazer também a soma de 2. Agora, repare, a soma de 2 está sendo expressa como? A gente sabe que, ao somar dois elementos positivos, né, a soma de 2 vai ser 2 mais 1. Só que 1, a gente já conhece, né, que sabe que é a soma dos 1 primeiros números positivos. Então, a gente está expressando a função soma de 2 como 2 mais a soma de 1. Ou seja, estamos fazendo uma expressão recursiva, né? A função chama ela própria, mas com um valor diferente. E faz algo mais, que no caso aqui é somar com 2. E se n fosse 3, né? Qual seria o valor de soma 3? Então, vai ser 3 mais, né, a soma dos n elementos anteriores, né? Ou n menos 1 elementos anteriores. Se n é 3, eu somo com os 2 anteriores. Se n é 4, eu somo 4 com os 3 anteriores. Se n é 10 mais os 9 anteriores. Mais a soma dos 9 anteriores. Então, a gente consegue rapidamente chegar a um caso geral, né? Para um n genérico, repare, né? Se fosse 10, seria 10 mais os n menos 1 anteriores, de 1 a 9, né? Soma de 9. Então, para um n genérico, seria o próprio n mais a função soma com um elemento a menos, com n menos 1. Chamando, né, com parâmetro o valor de n menos 1. Então, a gente tem o caso base lá, que é o primeiro, que é soma de 1 é igual a 1, para n igual a 1. E a gente tem o caso geral, em que soma de n é n mais soma de n menos 1. Com esses dois elementos, a gente pode fazer uma função em Python de maneira bem simples. É só fazer um if. Se n for 1, a gente usa o caso base. Se for maior do que 1, a gente usa o caso geral, que é o passo recursivo. Então, aqui a gente tem, né, os dois casos geral e o caso base. Então, vamos fazer ele em Python. Então, a gente vai fazer o def da função soma de n, né, para calcular a soma dos n elementos positivos. Se n for igual a 1, é o caso base, né? Então, retorna quem?
retorna o valor de 1. Agora, caso contrário, se não for 1, se for maior do que 1, então ele vai retornar n mais a função soma com 1 a menos. Certo? N mais a soma de n menos 1. Então, esse é a solução recursiva, né? Parece bobo, né? Mas, assim, observe que a gente não precisa fazer nenhum loop aqui, né? Não tem um acumulador na jogada, né? Então, isso mostra, né, que problemas recursivos, às vezes a gente consegue resolver coisas que seriam repetitivas, mas que a gente não precisa expressar na forma de um loop. Né? E isso é muito comum em linguagens funcionais, a gente faz isso o tempo todo em linguagens funcionais, como Scheme, ou Logo, ou ML, ou outras linguagens funcionais. A mais conhecida era Lisp, né? Talvez a que foi mais popular, né? E essas linguagens funcionais, elas expressam tudo na forma de funções. E essas linguagens funcionais não necessariamente têm expressões ou precisam de expressões na forma de loops. Para resolver um problema sem loops, só defini-lo de forma recursiva. Então, assim a gente faz a solução de uma função recursiva. Sem, né, fazer algo que seja repetitivo, sem precisar fazer um loop. Bom, aqui é o nosso programa, né? Então é um exemplo bem simples, né? Eu vou passar para um outro exemplo que talvez seja mais conhecido de vocês, e a gente já fez ele também de forma iterativa, né, usando loops, que é a série de Fibonacci. Mas antes disso, né, só mostrar aqui que eu estou usando a minha função soma de n da mesma forma que eu usaria se a minha função soma de n fosse formada dentro dela por um loop. Não importa, na verdade, como a função é por dentro. Se ela é recursiva ou se ela é iterativa. Eu posso usá-la de uma maneira trivial, como a gente já está acostumado a fazer. Mas vamos lá, vamos ver o nosso exemplo de série de Fibonacci. Aqui é a série de Fibonacci clássica, né, que vocês devem ter visto na escola, ou então em algum dos livros de Dan Brown, ou no filme que conta um pouco da história lá do Código da Vinci, e fala da série de Fibonacci, né? Então, a série de Fibonacci é algo que se repete muito na natureza, né? E esses números são definidos sempre de maneira genérica, né, como a soma dos dois anteriores da sequência. E, é claro, para definir a base da sequência, a gente tem, né, dois casos base, né? O valor de Fibonacci de 0 é 0 e o valor do Fibonacci de 1 é 1. Ou seja, se x for 0, se a minha entrada for 0, a minha saída é 0. Se a minha entrada for 1, a minha saída é 1. Se o meu argumento da função for 0, meu retorno é 0. Se o meu argumento for 1, meu retorno é 1. E se o argumento for um x qualquer maior do que 1, o meu retorno será a soma da função Fibonacci aplicada a x menos 1 mais a função Fibonacci aplicada a x menos 2. Ou seja, para qualquer valor de x, o valor de Fibonacci será a soma dos dois Fibonacci anteriores, dos dois elementos da sequência de Fibonacci anteriores. Enfim, isso é o formato recursivo, né? Repare que não existe aqui uma definição iterativa, embora a gente poderia resolver esse problema de forma iterativa, né? Mas a gente vai fazer ele de forma recursiva e é muito simples de fazer, né? Ou seja, escrever uma função recursiva não é difícil. O difícil, às vezes, é entender essa função recursiva funcionando, né? Aquela coisa das chamadas, a cadeia de chamadas e a cadeia de retornos. Mas a função mesmo é fácil, né? Então, aqui é um exemplo da função Fibonacci. Perdoe minha indentação errada aqui. Mas deveria estar o retorno indentado para dentro, ali dentro do if, não é isso? Então, a minha função Fibonacci de n, se o valor de n for 0 ou se o valor de n for 1, vai retornar o próprio n, ou seja, 0 ou 1, de acordo com o dado.
de entrada. Caso contrário, né, não for nem zero nenhum, for um valor inteiro maior do que estes, então o que eu vou retornar da minha função é a soma dos dois elementos anteriores da sequência de Fibonacci, né? Ou seja, é a função Fibonacci aplicada a n-1 mais a função Fibonacci aplicada a n-2. Simples assim, né? Então, esse é o nosso segundo exemplo. Aqui a gente encerra, né, com esses exemplos, fazendo uma reflexão sobre recursividade, né? Então, recursividade permite a gente resolver problemas definindo a solução para um problema pequenininho e ampliando, né, um conjunto de problemas até ter uma solução de um problema grande. Então, a ideia de expressar um problema grande como algo, mas algo aplicado com um problema menor, até chegar no caso base. Bom, isso permite a gente resolver, né, problemas que possam ser expressos dessa forma, né, mas há situações também que não necessariamente é tão bom usar a recursão, né. Isso talvez seja um pouco mais teórico, mais difícil de visualizar, né, mas eu vou passar para vocês refletirem sobre isso mais à frente no futuro. Então, quando que não é tão bom usar recursão? Porque, geralmente, usar recursão é bom porque a expressão das soluções é bem simples, é fácil de entender, mas nem sempre é adequado. Então, nesses casos é bem adequado porque as funções já são meio que naturalmente recursivas, as que a gente usou, esses exemplos. Mas, quando as funções, as chamadas, forem apenas no início ou apenas no fim da função, isso é um problema. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha que guardar a memória para as variáveis locais, né? Então, imagine que você está fazendo uma chamada de algo que precisa de várias variáveis locais, que vai chamar essa mesma função com um argumento a menos, que vai ter que guardar as suas variáveis locais dessa outra função, e você vai ter uma cadeia de chamadas que cada uma delas vai ter que guardar variáveis locais. Se eu tiver muitas variáveis locais, pode ser que isso ocupe muito espaço de memória, e se a minha chamada for para 5 ou 10, não é problema, se for para 1.000, 1 milhão, isso faz com que tome muito espaço de memória e torne essas funções ineficientes. Uma outra situação que a gente não usa funções recursivas é quando a gente tem muitos cálculos repetidos, e isso faz com que a gente desnecessariamente torne o processo mais lento. É difícil de entender, mas há situações em que você quebra um problema em 2, 3 problemas menores, que por sua vez quebram em 2, 3 problemas menores, e às vezes vão aparecer problemas repetidos. E quando a gente faz a solução desse problema uma vez só, a gente não precisaria fazer uma segunda vez. Mas ao usar recursividade, sim, a gente tem que resolver toda vez esse problema menor, mesmo que ele esteja repetido. Isso acontece porque cada chamada que a gente faz recursiva é independente uma da outra. E se acontecer isso, né, de duas chamadas recursivas fazer os mesmos cálculos, a gente vai repetir esses cálculos. Então, um exemplo claro disso é o exemplo da função Fibonacci, né? Por exemplo, para eu fazer Fibonacci de 10, eu chamo Fibonacci de 9 mais Fibonacci de 8. Só que para fazer o Fibonacci de 9, eu chamo Fibonacci de 8 mais Fibonacci de 7. Só que o Fibonacci de 8 está sendo calculado no outro ramo da recursão. Isso vai fazer, então, o problema ser repetitivo, né? O problema, a chamada ser repetida e você gastar tempo desnecessário com isso. Mas, enfim, de modo geral, a recursividade é usada quando a gente quer definir um problema em torno de um problema mais simples, e isso nos permite fazer uma expressão, às vezes, elegante, bonita da solução de um problema, e tem vezes que essas soluções, às vezes, são até as únicas, né? Nem sempre a gente encontra soluções iterativas para um problema. Então, a gente vai usar muito recursividade em computação, a gente usa muito em estruturas de dados. Quando a gente for trabalhar busca, a gente vai aprender uma busca que usa recursividade. A gente vai fazer ordenação também. A gente vai aprender alguns algoritmos que usam recursividade para ordenação, especialmente na disciplina de estrutura de dados, vocês vão fazer isso, né? Então, recursividade é um elemento importante da computação, é importante trabalhar, aprender, exercitar, né? Então, a gente só aprende exercitando, né? Então,
fica aqui a chamada para vocês. A gente acabou de fazer 2 exemplos, a gente convidar vocês para fazer mais exercícios, mais exemplos, para se acostumarem com a ideia de recursividade. É isso, né? Por enquanto. Aproveitem para fazer, então, os exercícios, né?